Boa noite, gente. Como de costume, vocês vão entrando, eu vou esperar o Brasil entrar. Oi, Josi. Me ouve bem, Josi? Tudo bem com você? É flash, hein? Hoje é só flash, hein? Vou chamar o Brasil aqui. Normalmente ela me chama, mas hoje ela não chamou. Lógico que te amo! Ótima noite! Tudo bem? Tudo ótimo! E aí? A Josi já tá aí, já falei pra ela que é flash, hein, Josi? 3 hoje é flash, hein? Flash hoje chique, hein, Josi? Que incrível. Eu também, né? Tá, Josi, só fala pra gente se tá vendo e ouvindo a gente bem, por favor. Só pra gente testar aqui ó, a comunicação. Bom, eu te ouço. Pra mim aqui também, pra mim sempre tá normal, né? Desde aquela primeira live que nunca aconteceu, assim, tá normal. Só pra você, pra todo mundo viu que travou. Ótimo! Eu tô mais no cedo ultimamente. Viu, né? Tá certo. Oi, Ale, boa noite. Que bom ter você aqui. Obrigada, Josi. Então, pronto. Ótima noite, mais uma vez estamos aqui. Para quem ainda não está acompanhando a gente, nós estamos fazendo lives a respeito dos perfis da ferramenta incrível que a gente traz aqui para vocês, que é do Enneagrama. Já fizemos uma live a respeito do que é o Enneagrama, fizemos a live do tipo 1, do tipo 2 e hoje estamos na live do tipo 3. E aí, Patrícia, que é a facilitadora dessa ferramenta, que, enfim, tem todo, faz parte da SBE, que é a Sociedade Brasileira de Enneagrama, vai contar para a gente aí um pouquinho hoje do que é essa danada dessa minha asa 3. Forte, né? Aqui, ó, me acompanha, o tempo inteiro me acompanha. E vai contar pra gente como é isso hoje. A Josi vai saber um pouquinho da flecha dela, enfim. Fala pra gente um pouquinho, Patrícia, por favor. Até faz uma retrospectiva rápida do 1 e do 2 para quem ainda não esteve acompanhando a gente nas outras lives, só para eles entenderem um pouquinho do que a gente vai trazer aqui hoje. Quando a gente está falando aqui sobre as personalidades, nós estamos dizendo assim, da maneira mais simples, objetiva, para que as pessoas possam se identificar. Tá. Tem muita gente acompanhando e me manda feedback depois assim, eu até agora que eu assistia, não sou nenhum desses. Então, tem gente que está assistindo para se descobrir, teve algumas pessoas que mandaram mensagem querendo teste, então cada um está experimentando de um jeito. Sim. Então, para a gente passar um mão, bem resumão, o do 1, personalidade 1, a gente chama ele de o perfeccionista. Aquela pessoa que ela tem a necessidade de fazer tudo corretamente. E ela tem uma crença de que o mundo está ao caos. Ela também está ao caos. Ela não consegue ser 100% correta. Sim. Então, existe uma raiva muito grande dentro dela, porque ela tem que corrigir todo mundo, ela tenta se corrigir, não consegue também. E ela passa, assim, é tida como aquela pessoa bravinha, sabe? Raivosa, nervosinha, esquentadinha. Porque ela opera, vive num mundo onde ela considera que está tudo errado. Sim. E como ela não vai conseguir corrigir todo mundo, essa raiva é constante. E isso acarreta alguns problemas para ela. Que quem vive Uhum. constantemente não tem como ficar em paz, né? Lógico. Essa é um resumão do resumão do resumão Exato. do 1. Quem ainda se interessar pelo tipo 1, tem lá a live, tá gravada do live do tipo 1 e a live do tipo 2. Então é só estar lá no perfil do Curadores para acompanhar também. A personalidade 2 é uma personalidade que ela tem uma crença
inconsciente, se ela ajudar as pessoas, se ela fizer tudo pelas pessoas, ela vai ser importante, ela vai ser amada, ela vai ser uma pessoa considerada imprescindível na vida das pessoas. E aí ela sente que ela vai ser amada. Então ela se desdobra por todo mundo, ela faz por todo mundo, e ao mesmo tempo que ela faz esperando reconhecimento, e nem sempre ela vai ter, então ela tem essa mágoa de que as pessoas são ingratas, de que ela faz tudo pela pessoa e a pessoa não faz por ela, ou não reconhece o valor dela. E a paixão emocional, o vício emocional do tipo 2 é o orgulho, onde ele se sente meio que um ajudante de Deus na Terra. Então ele ajuda, faz pelas pessoas, cuida das pessoas, diz para as pessoas o que é melhor para a vida delas, ele que sabe o que é melhor para cada um. E aí de você se não fizer o que ele quer, né, Priscila? Oi? Deu um erro aqui no áudio agora. E então esse é o do resumão do 1 Sim, e do 2. exato. E aí temos o tipo 3, que também é um perfil emocional, assim como o tipo 2, diferente do tipo 1, que é um corporal. Explica pra gente começar a ter uma ideia do que é o tipo 3, qual que é a essência do tipo 3? A origem do tipo 3, imagina uma pessoa que ela, na origem dela, ela vivia, operava, estava sempre, ela tinha valor. Aonde ela estava, ela sabia quem ela era, sabia o valor que ela tinha, ela operava na verdade dela. Então, na origem, ele é assim. Quando ele nasce, ele perde esse valor que ele tem. Ele não encontra mais nele o valor que ele tinha quando estava na origem. E aí ele desenvolve uma maneira de fazer uma leitura e assim, qual é a imagem que eu preciso apresentar aqui para que eu seja admirado e visto com sucesso e que as pessoas me deem valor. Incrível. Então, uma pessoa que é especialista nisso, leitura de que qual é a imagem que eu posso representar aqui, onde as pessoas vão reconhecer que eu tenho valor. Uhum. Sim. E isso é inconsciente, é claro que nem ele sabe que ele faz isso. É automático, simplesmente ele faz. Né? É automático. Então ele simplesmente tem na mente dele um papel do que seria uma pessoa bem-sucedida, o que seria uma pessoa de sucesso, porque se a pessoa for bem-sucedida e ela tiver sucesso, ela vai ter valor. Então, ele tem uma imagem, e essa imagem pode ser variada, né? Ele aprende desde pequeno o que o pai valoriza, o que a mãe valoriza. Então, ele já vai se moldando ali, sei lá, um jogo de o pai está assistindo futebol, e o pai fica louco pro futebol, e ele vê que para o pai é importante futebol, ou para o pai é importante alguma outra coisa. Ele, opa, se eu jogar futebol, meu pai Ele vai vai me valorizar. É. né? Então ele acaba não sabendo muito quem ele é. Quando ele entra num processo de autoconhecimento, é muito doloroso para um 3, quando o Imagina. pai dele de que ele não sabe quem ele é, porque ele veio o tempo todo usando meio que máscaras, meio que se moldando a uma imagem de sucesso, porque assim ele vai ter valor. Então, quando ele descobre, mas peraí, tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu faço, não é para mim, não sou eu, e aí a dor é bem, quando abre esse coração, ele vai olhar o tanto que ele se moldou, é muito dolorido isso para ele. Como é que é para um tipo 3, por exemplo, ele viver desconectado dessa essência? Quais são os tipos de comportamento que ele apresenta? Como é que é ser um tipo 3 desconectado da sua essência? Como ele está desconectado do valor dele, ele lá no fundo ele acredita que não tem valor, ele esquece que ele tem valor, na verdade. Ele tem, tá dentro dele. O valor dele, quem dá para ele é ele, não são os outros de fora. Então, o comportamento é sempre pautado em se eu tiver sucesso, se eu for bem-sucedido, e aí o bem-sucedido é o filtro dele de ser bem-sucedido. O que ele tem algum filtro lá desde a infância de ser bem-sucedido. Então, e com isso que ele consegue aperfeiçoar, se moldar aquilo que as pessoas esperam dele.
ele vai desenvolvendo maneiras de que ele precisa se afirmar, ele precisa afirmar o seu alto valor. Isso tudo é inconsciente, tá, gente? Toda vez que eu falo da personalidade aqui, eu não estou falando exatamente de você que está me assistindo, que é um 3. Eu estou falando da personalidade, de como a personalidade opera, porque senão fica parecendo uma coisa pessoal. Então, o 3, ele normalmente, como ele se esquece que ele tem valor, ele precisa fazer essa autoafirmação, ele é aquela pessoa que, sabe, tem aquele arzinho assim de que se acha, aquele Sim. ar de que é autoconfiante demais, normalmente nas conversas é ele que sabe tudo, normalmente nas conversas a experiência que ele teve sempre foi a melhor, ele precisa ser o melhor, ele precisa Sim. ter a imagem de que ele é o melhor, porque senão ele inconscientemente acredita que não tem valor. Então, quando você está conversando com o 3 é minha evolução, a evolução do 9. Né? O 9 lá, eu não cheguei no 9 ainda, mas só para dar uma pincelada para a pessoa entender o que é uma flecha. O 9 tem uma importante. A minha flecha de evolução é o 3, onde eu tenho valor. A criancinha 9, ela é uma criancinha que quase nunca, no fundo, ela gostaria de ser mais vista. E aí, o que acontece quando eu acesso a minha flecha 3, onde eu não tenho medo de aparecer, onde eu sei o meu valor, onde eu tenho voz, sim, é a evolução do 9. Então, o comportamento desse 3 é assim, ele precisa se autoafirmar o tempo inteiro, porque o consciente dele diz para ele que não tem valor. Então, o comportamento dele soa, às vezes, um pouco arrogante, soa, às vezes, um pouco aquela pessoa que ela sabe tudo. A experiência dela é melhor, o lugar que ela viajou é melhor, a comida que ela faz é melhor, tudo dela é melhor. Ela é autoconfiante porque ela é autoconfiante. Passa um pouquinho da autoconfiança, porque a autoconfiança é você saber quem você é e operar, certo? Ele não, ele precisa ser melhor que as outras pessoas. Entendi. Entendeu? E essa autoafirmação dele é exatamente porque ele, no fundo, não tem medo de não ser o melhor. Claro. Então, ele precisa ser o melhor. Por isso que tudo que ele faz é melhor. No trabalho, na família, nos amigos, tudo dele é melhor. E tem a ver também, para ele ser o melhor, ele tem que estar competindo o tempo todo contra ele mesmo, contra as pessoas em volta dele também, né? Então, isso é um dos comportamentos que a gente já conversou do 3 também, né? E de competir. Lembrando que existe isso. Existem níveis de consciência. Um nível mais alto, uma consciência mais alta, aquela pessoa que está mais consciente de como funciona a sua personalidade, ela tem menos comportamentos do 3 do livro. Quanto mais baixo tiver o nível de consciência, mais ela tem os comportamentos 3 do livro, que são esses que eu estou falando aqui, porque a maioria de nós opera no nível de consciência 6, 5. Sim. Então é onde as pessoas conseguem ficar. Mas o segundo lugar é o primeiro dos últimos para o 3. Não existe segundo lugar, entendeu? Ele tem que estar no primeiro lugar. Ou ele ganha, ou ele ganha. Cristiano Ronaldo é um 3. Né? Eu até postei um videozinho dele hoje falando a necessidade dele ali ele precisa ter, e se ele tira tudo aquilo que ele tem, quem ele é? Ele é todos aqueles carros que ele tem? Ele vai usar um por vez, mas ele tem. Ele não consegue usar mais de um. O valor que ele acha que ele tem, ele dá valor para os carros que está nele, não é isso? É como se ele ter os carros, ele tivesse valor porque ele tem os carros. Sim. Entendeu? Então, eles são muito competitivos. O Ayrton Senna, por exemplo, também era um 3, só que num nível de consciência um pouco mais alto. Ele também, olha como ele era competitivo. Extremamente competitivo também. Competia com ele mesmo, ele queria bater os recordes dele, ele queria bater as próprias metas dele, né? As marcas dele. Mas a competitividade é muito grande, porque existe a necessidade de querer ser o melhor. Tiago, Tiago perguntando aí, como eu faço para controlar comportamentos assim? Legal.
Quando um 3 descobre que o valor dele está nele mesmo, e não no que ele tem, e não no que ele faz, não no que ele vence, não, o valor dele está nele mesmo, ele não precisa mais da autoafirmação, da confirmação de que ele tem valor das outras pessoas. Ele sabe o valor que ele tem. Então, quando ele sabe o valor que ele tem, quem ele é, a competitividade diminui, porque ele não precisa provar nada para ninguém, nem para ele mesmo. Porque ele sabe quem ele é. Entendeu? Então, a dificuldade é essa. Primeiro que a pessoa tem que perceber que ela é assim, tem que perceber o porquê ela faz, porquê eu faço o que eu faço. E aí, a hora que ela está fazendo ali, que é o nosso desafio do dia a dia. A hora que eu estou me comportando de tal maneira, tá, aqui eu estou fazendo isso, porque eu preciso provar que eu tenho valor. Mas eu não preciso fazer porque, na verdade, eu sei que eu tenho valor. Então, talvez eu não precise fazer mais isso. Sim. Entendeu? E é legal que no curso que a gente tem, que você vai dar o próximo agora em fevereiro, fica muito mais profundo você olhar para o seu perfil, olhar para as dores que tem ser um 3 e o caminho, vamos dizer assim, de evolução, o caminho de melhoria para isso, né? Ó, o Thiago fazendo outra pergunta. O Thiago tá perguntador hoje. Existe algum tipo de exercício para praticar até chegar nessa consciência? Beijo, Thiago. Existe. Existe para todas as personalidades, né? Cada uma tem o seu desafio. O exercício que eu passo para todo mundo, que até vou gravar a gente vai gravar um curso online amanhã, eu vou gravar isso de bônus, de extra para as pessoas. É o exercício de presença. Quando a gente está presente, o estado de presença é assim, a nossa mente ou ela está no passado ou ela está no futuro. Dificilmente ela está vivendo o agora. E aí, quando eu estou agora, eu consigo perceber o que eu estou fazendo. Senão, os nossos comportamentos são automáticos. A gente está fazendo as coisas, operando no mundo e nem sabe o que fez. Por exemplo, que nem escovar o dente. A gente começa a escovar o dente, mas você não está ali no que você está fazendo. Você começa, termina e não sabe por onde começou. Você só sabe que você escovou tudo. Mas você não está prestando atenção nisso, entendeu? O estado de presença, quando eu estou com a minha mente no mesmo lugar que está o meu corpo, observando aquele momento. E aí eu consigo observar como eu estou me comportando. Eu saio do automático. E quando eu saio, eu consigo controlar se eu ainda quero ter esse comportamento ou não. Entendeu? O exercício, maneira simples, mas precisa de querer estar atento, entendeu? A Josi, querida, o curso é sensacional, foi sensacional. Consigo lidar hoje muito melhor com a minha personalidade. Bonitinha. Beijo, Josi. Quer matar do coração. Matar do coração. Claro. E é assim, eu poder escolher o que eu faço muda completamente tudo na realidade, né? Muda completamente. Porque a gente vive no automático. Os nossos comportamentos são automáticos e são repetitivos. A gente se arrepende sempre das mesmas coisas, fizemos sempre as mesmas coisas, nos arrependemos dos mesmos comportamentos, porque eles são todos automáticos. A partir do momento que eu saio do automático, eu consigo saber por que eu estou fazendo, eu consigo controlar se eu ainda quero fazer. É um exercício diário. Né? Muitas vezes eu me pego fazendo os comportamentos viciantes do 9. É muito comum. Até mesmo porque consciente, vamos pensar assim, né? Eu tenho 20 anos de idade só, 20. Tendo 20 anos de idade, eu estou há 20 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, sem ter a consciência disso. Sim. Não mundo tendo... sabe, né? Deixa eu falar que são 20 anos. Me deixa, menina. Então, assim, quando você presta atenção no que você está fazendo, ai, nossa, fiz de novo. É claro que você ainda vai fazer de novo, mesmo tendo... Vamos supor, eu passei a Josi mesmo que falou que gostou do curso. Com certeza, mesmo com o curso, ela ainda tem alguns resquícios e vai ter durante um tempo, porque é muito tempo fazendo a mesma coisa. Né? Em um treino. Imagina uma pessoa, vou dar um exemplo, por exemplo, do competitivo, porque a minha asa, para quem ainda não sabe, eu sou um perfil 2,
E eu tenho influências dos números do meu lado. Então, eu tenho influência do tipo 3 e tenho influência do tipo 1. E eu, sendo um 2, a minha asa, que a gente chama que é a influência do tipo 3, é muito... Obrigada. Você sempre faz isso, eu sempre esqueço que tem isso aí. Eu tenho a influência da minha asa 3 e a competitividade é uma coisa muito forte para mim. A hora que só para vocês terem ideia, eu contei a semana passada para a Patrícia. Eu comecei a nadar, né? Simplesmente fui nadar e tal. A hora que eu tava nadando, eu comecei a contar minhas braçadas na piscina, comecei a contar quantas piscinas eu tava fazendo. E aí eu falava, não, só fiz só 10? Não, vamos fazer mais 5. Eu chegava nas 15, não, só mais 20. Eu tava competindo com quem? Só tinha eu na piscina. Então, assim, é esse comportamento, essa influência que eu tenho. Imagina uma pessoa viver desse jeito 24 horas. Isso foi um momento do meu dia, né? Então, É isso. Isso se aplica em tudo. Se aplica no trabalho, se aplica em esporte, se aplica em tudo. Ele tem que ser o melhor, em tudo. inclusive que ele mesmo. É. Inclusive ele mesmo. Então, imagina no trabalho. Normalmente, o 3 ele tem um apelidinho lá de workaholic, Sim. porque ele precisa de muita coisa para ele ter sucesso. O sucesso que ele tem em mente, que é o sucesso de ser bem-sucedido, ser visto como alguém que deu certo, alguém que tem sucesso, o maior medo do 3 é fracassar. O maior medo dele. Então, ele vai fazer de tudo para ele não atingir isso, para ele não chegar nem perto disso. Então, ele é engraçado, porque ele é um emocional, mas Uhum. ele é frio dos emocionais, porque ele não deixa as emoções, ele separa a emoção e ele não deixa a emoção, porque o que ele entende que a emoção, se ele for muito emotivo, sem questões de emoção, ele vai perder a produtividade. Então, eu não posso perder tempo Ah, com a emoção. Ele é frio, ele é tipo um frio. Eu tenho que trabalhar, produzir, realizar e fazer. E fazer acontecer. É como se nada acontecesse no mundo se não fosse eu. Se não tiver o meu dedo ali, sim. nada vai dar certo. Precisa ter um mãozinha ali para funcionar. Entendeu? E imagina um comportamento assim. Os tipo 3 param muito com estafa, tem problemas porque trabalham demais, não tem tempo para descansar. Às vezes eles nem conseguem descansar, são muito inquietos, tem que estar fazendo alguma coisa, né? E tudo isso em busca inconsciente de ter valor, né? Tem uma pergunta que a gente faz para o 3 que às vezes bate um pouquinho nele, assim, sabe? No sentido, tá, para quem você precisa ter sucesso? Para quem você precisa ter sucesso? É. O que seus pais gostariam que você fosse? Ou que seu pai ou que Muito. sua mãe gostaria Porque, que você fosse? né? Ele tem que provar. E na maioria das vezes é o pai. A resposta que eu tenho, na maioria das vezes, não é todo mundo, mas na maioria das vezes é o pai. Tem que provar para o pai. E então a pessoa meio que fica. Ela não consegue ter um outro jeito de viver. E como ela tem um coração assim, mais distante das emoções, vamos dizer assim, um coração mais frio, é impressionante que ele não consegue as conquistas, sabe? Porque conquista uma coisa, automaticamente tem que conquistar outra, automaticamente tem que conquistar outra. Nada preenche ele nunca. Eu conheço alguns 3 que conquistaram coisas que queriam, assim, muito, e aí vira para mim e fala assim, eu não consigo curtir, eu não consigo comemorar, não consigo sentir que eu mereço às vezes, sabe? Porque tem que Sim. sempre, tá? Porque se ele não estiver conquistando e fazendo coisas, ele vai cair no quê? Ele vai fazer o E é quê? Ele vai cair na interessante também, dor. sim. Eu acho que é interessante também porque ele nem sabe que esse jeito de viver é dolorido para ele, né? Ele não, Ele não sabe que é uma dor. E se não, ele porque não ele não é dá tempo. dolorido, é. Se ele não sabe que é dolorido, ele nem sabe que tem um outro jeito melhor de viver, que tem um remédio para isso, Meu né? com 3 vai lá, passa mal,
ele vai para o médico, e aí o médico fala, olha, você tem que diminuir o horário de trabalho, você tem que relaxar mais, tem que descansar, tem que ficar... E aí ele vai diminuindo o ritmo. Mas ele consegue isso sempre por pouco tempo, não consegue por muito. Porque ele entende que se ele não estiver produzindo, realizando e fazendo, ele não vai ter valor. Sim. É uma E aí, vida... vamos lá, Tiago. Como ganhar consciência da dor? Não é fácil. Claro. É possível. Entrando em autoobservação. A autoobservação, o estado de presença que eu estava falando, a autoobservação parece a coisa mais boba do mundo, mas É é o caminho, é fundamental para você poder olhar. Imagina eu pedir para um 3, diminuir o ritmo e tentar não conquistar mais as coisas. Surta, quase surta, né? Ele não consegue. De primeira, ele não consegue. Agora, quando eu começo a falar para ele, se auto-observa, por que você está fazendo isso? Por que você está trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia? O que que você tem é o suficiente? Porque não é o suficiente nunca. Claro. Né? Ele precisa entender, para ele acessar essa dor, ele precisa abrir o coração, voltar a sentir, que ele não está sentindo mais, e ele precisa desacelerar e observar o porquê ele faz o que ele faz e começar a escolher os comportamentos. E aí ele vai cair a ficha do que o tanto que ele deixou de estar presente na vida da família, o tanto que ele deixou de conviver com as pessoas que ele ama, o quanto que ele, sabe, deixou de ser fazer, porque estava fazer sem fazer. porque estava fazendo. E assim, dentro dos seus atendimentos que você faz, né? Como é que você assim conduz um 3 que não sabe parar, que não tem a consciência, não sente, né? Como é que você acaba traçando para ele talvez um caminho de reconexão com esse coração, né? Porque para ele entender que o valor é nele, não está fora, é nele, né? Isso. Assim, o valor está nele e quem tem que dar valor para ele é ele. Sim. Pelas coisas que ele mesmo quer fazer para ele. E não que ele precisa ficar performando pessoas. O 2, né? Onde o amor está em mim, né? No 2, o do 3, o valor também está em mim, né? No 3. Isso, na verdade, todas as 9 personalidades passam por isso. Elas buscam fora delas, cada um busca uma coisa, busca Sim. fora delas coisas que já estão dentro delas. E enquanto buscar fora não preenche. Entende? Enquanto buscar fora não preenche. Porque nunca vai ser o suficiente. Porque nada de fora consegue. É sempre pouco. Então, o caminho, quando eu trabalho em 3, em atendimento, eu tenho que fazer ele desacelerar. Eu tenho que fazer olhar para trás e ver o quanto ele deixou de aproveitar momentos pessoais, momentos com a família. Ele tem que abrir o coração e sentir a dor, porque ele cansa. Eu imagino. Normalmente, Workaholic. pra gente, porque ele tá cansado. Porque ele já conquistou um monte de coisa e ainda não é o suficiente. Entendeu? E ele fica, onde é que eu vou parar desse jeito? Então, só que quando ele põe um desafio na cabeça novo, ele tem um gás, entendeu? Tem um gás, ele, vou fazer, nananana, e aí ele fica focado naquilo. Aí ele sempre alcança. E aí ele alcançou. E aí acabou. Agora, Tem que um outro desafio. Para não sentir, entendeu? Existe vamos dizer assim, uma divisão entre os professores de Enneagrama com relação à Anitta, né? Que eu postei no vídeo dela, existe uma divisão, inclusive, com nós duas, né? Sim. E ontem eu tava, que daí depois que eu postei o vídeo, muita gente veio falar comigo, eu tava conversando com outros professores. E, putz, é difícil, porque eu falei, a vontade que a gente tem é de fazer ela fazer o teste, né? É claro, porque é só ela ficar, né? Julgar o comportamento, a gente não sabe por que faz o que faz, então é meio difícil. Mas algumas pessoas me concordam que ele é uma 3 e algumas pessoas discordam e acham que ele é uma 8. Sim.
Mas a Anitta é uma pessoa imparável também, né? Sim. Imparável. Mas aí tem que ver se para saber se ela é uma 3 ou uma 8, teríamos que saber se ela faz isso porque ela tem poder ou se ela faz isso para sentir que ela tem valor. E aí é só um teste para é só Vou um mandar o teste teste para mandar o teste para da Anitta para ela, não vou fazer. Pede para ela pedir o teste para mim. Vou, não, tá. Assim, na atualidade, o Cristiano Ronaldo, ele é muito mais óbvio, se é Sim, que está óbvio, né? sim. Quem é da nossa idade, apesar de eu ter 20 anos, como eu falei no começo da live, é... o Ayrton Senna também, como você já falou, porque assim, eles são incansáveis. Eu acho que essa é. Vamos mandar live para ela. Boa, Josi, vamos mandar live para a Anitta. Eles são incansáveis, né? De, Uhum. assim, para que eu vou parar? Eu não sei nem o que eu quero, nem o que eu sou. Eu chego num lugar e aquele lugar não é minha, não tenho satisfação com esse lugar, né? Então eu sempre busco mais por quê? Eu não estou olhando para mim, eu não estou vendo o que eu estou sentindo, eu não estou vendo o que está me fazendo mal, eu só consigo ir. Uhum. E o Cristiano Ronaldo, tem até o documentário dele que é muito legal se vocês quiserem assistir, porque ele pega o filho dele desde pequeno, ele faz com o filho dele mais ou menos o que ele faz com ele. É muito legal de ver. É Eu não muito, é assisti. muito. Então, e ele e assim, não tem férias. Como é que uma pessoa vive sem férias? Normalmente Né? os férias não. Nem férias, odeio feriado. Eles Exato, não gostam de fazer nada. sim. Ó, ainda sobre a Anitta, ela pode ser um 3, é como a Ariana, parece um 8 também. Juliana. Três, tem momentos que eu acho que ela é um 3. Eu vejo ela pequena, já vi algumas coisas dela pequena dançando, e ali ela não tá. Oi? O documentário dela é bem legal também. Então, mas dá muita dúvida mesmo. Mas eu Sim, vejo ela querendo ser, que é muito do 8, do 3, né? Ó, tu fale. Que é é, muito do que é muito do 3, que sim, queria aparecer. Mas tem momentos que parece que ela quer ter controle, né? E é, quando a fala dela que mais deixa dúvida é quando ela fala que ela não tá nem aí pro que pensam dela. sim, Que isso aí é do sim. 8. O É. 8 tá um pouco O sem 3 chance. importa, né? O 3 se importa e muito com o que O pensam 3 sobre ele. se importa muito, porque tem a imagem dele, né? Ele Sim, quer passar uma imagem de sucesso, mas ele não quer que tenha uma imagem ruim, né? Os emocionais se preocupam muito com a imagem, 2, o 3, o 4. sim. Então, essa fala é o que me faz ter dúvida com relação a se ela é uma 3 ou uma 8. E O até resto porque, todinho é de 3. sim, o vício emocional do 3, por exemplo, no caso do 1 é a ira, no caso do 2 é o orgulho, no caso do 3 é a vaidade, É vaidade. né? É, então, isso, se você for olhar para o Cristiano Ronaldo, ele é a pura vaidade em pessoa. Total. Né? Que você falou no curso muito isso, no primeiro curso nosso, do topete do 3, né? Eu não gosto de generalizar, mas o 3, quando ele está no nível médio para baixa consciência, ele entra nesse negócio do valor, o homem normalmente tem um topete, né? Aquele topetinho assim, sabe? Topetinho do Cristiano Ronaldo mesmo. E ele tem um ar, assim, de ser meio arrogante, sabichão, sabe? Isso incomoda muitas pessoas, porque é um ar de arrogante, né? Sim, sim. Mas a questão é que a gente enxerga como arrogante para gente, né? Mas para ele é normal. Ele tem uma flecha neles. Vamos fazer o seu teste, deu que você era 7. Vamos refazer. Vamos conversar aí, Thiago, porque acho que a tua flecha não é no 3, não, hein? E isso que é legal também. Se você tem dúvida, isso é uma coisa importante. Se você tem dúvida, quem tem dúvida a respeito do seu perfil, quem tem dúvida, por exemplo, o Thiago está falando da flecha neles, que a gente conversou um pouco, né, no curso, e talvez ele tenha se identificado como 7 na época, hoje ele está tendo alguma dúvida, entre em contato com a Patrícia de novo. Se você ainda não fez o teste,
entre em contato com a Patrícia, faça o teste para você saber o seu perfil, porque isso ajuda você a identificar o porquê que você faz o que você faz. Você vai, na hora, identificar o que dói em você. E eu sempre vou falar isso. Existe o remédio. Tem como viver melhor, tem como viver mais leve, tem como fazer diferente. Então, tire suas dúvidas, não perca tempo não. Aproveita 2023 para mudar a sua vida nessa parte de se conhecer melhor. Lembrando que nós temos todos eles dentro de nós. Nós temos um pouquinho de cada um deles dentro de nós. E nós estamos sendo bem rasos na nossa live, porque para a gente identificar tem que ir muito mais profundo. Existem os instintos, a ordem de instinto muda tudo. Então, o Thiago, por exemplo, que né, que teve no nosso curso, ele pode estar se identificando com isso do 3, mas do lado do instinto, o instinto dele social. A gente fica praticamente 2 horas, até mais, falando de um perfil só, né? Que tem dúvida, e aí a gente faz enfim, para quem quer conhecer o curso, agora fevereiro, 4 de fevereiro, tem um curso, o próximo curso que a gente vai fazer, e quem quiser mais informações também, pode me chamar, ou chama a Patrícia, e então, a gente isso. Dia 4, nós teremos o curso presencial. Exato. Mas logo está saindo o nosso online. O nosso online é um resumidão de cada personalidade para ajudar as pessoas a se identificarem. Isso. E depois é o curso, entendeu? É mais para ajudar a identificar, para saber um pouquinho da característica de cada personalidade. Logo no online, que às vezes facilita. É o presencial, né? O aprofundado mesmo é o presencial. Pra gente... Inclusive, até aproveitando já falando sobre o curso aqui, nós temos mais 10 vagas. Então, assim, para quem se interessa, quer saber mais, aproveita, porque são só mais 10 vagas, tá bom? Para a gente poder... a gente gosta de fazer uma coisa mais tchuca, assim, mais com menos pessoas, para a gente dar atenção, porque... Já ficaram na lista, né, da outra vez. Então, as pessoas ficaram na lista. Exato. Então, tipo, por enquanto, só tem mais 10 vagas. Porque já encheu. São 20 pessoas, na verdade. A gente precisa e gosta de dar atenção para cada uma das pessoas que estão com a gente, porque é um caminho lindo, mas é um caminho dolorido, então, por vezes, podem abrir alguns processos, as pessoas se emocionam, que é muito normal, quando você olha para o que dói, poxa, é claro que você pode se emocionar, então a gente está ali para acolher. Eu acho muito importante vocês saberem disso, que a gente faz um curso bem enxuto mesmo para ter essa qualidade de atenção mesmo, que para a gente é muito importante. Sim, porque quando você olha para você e olha para a sua história, da sua vida, e descobre que a maioria das coisas que você sofre, que você sofreu, sei lá, que não foi legal, que aconteceu, foi você mesmo que fez com você, isso é muito doído. É muito doído. É muito. Quanto tempo? Como um caminho para melhorar. Enneagrama não é só você descobrir a personalidade, falar, pronto, eu sou isso, então eu faço isso por causa disso e acabou. Não, você vai aprender como você pode. A intenção é eu descobrir a personalidade, o que eu faço com isso? Entendeu? Exato. E assim, eu acho que está sendo, pelo menos, depois vocês deem aí pra gente feedback falando se está sendo esclarecedor ou não, porque cada um vai se identificando com a sua personalidade, vai olhando um pouquinho de um, flecha do outro, asa do outro, vai clareando um pouquinho mais, tendo um pouco mais de proximidade com quem você é hoje e sabendo que você pode melhorar para ser ainda muito melhor do que você foi até então. Então, já aproveitando na quinta agora, que dia que é hoje? Estou perdida nos dias hoje. Quinta-feira. De novo. Senhor, na segunda eu sei que é dia 9. Segunda, dia 9, nós teremos mais uma live do perfil 4. Dá uma introduzida pra gente já, Patrícia, sobre o que é o perfil 4, que também é o emocional, para as pessoas poderem identificar algumas outras pessoas que podem querer assistir e se identificar com o tipo 4 também. Sim. E lembrando que a personalidade, quando você descobre a sua, você se entende. Agora, imagina descobrir das pessoas que estão perto de você, que trabalham com você, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos. As pessoas conseguem se entender melhor.
os problemas de relacionamento diminuem, porque você entende o porquê o outro ele faz, entendeu? Nas minhas consultorias, mesmo dentro das empresas, não tem como trabalhar hoje sem Enneagrama. É impossível trabalhar sem Enneagrama. Eu tô achando legal, a Josi falou, né, que essa frase é para ela, ela usa todos os dias. E eu vou dar um exemplo aqui, tá, Josi? Ela colocou no nosso grupo lá, que ela participou do curso, né? Nós temos um grupo do curso. E aí ela colocou lá ela tava uma bolsinha assim do tipo 6, né? Que é a personalidade dela. E é legal ela ter colocado lá e a gente ter conversado sobre isso, porque na hora dela, ela pode escolher se ela ainda quer continuar fazendo o que ela estava fazendo ali, né? Isso é muito bom. O tempo todo. Por que eu faço? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu Sim. tô indo para esse tipo de coisa? Eu vou precisar? Não. Eu tô exagerando? Não. Porque eu, entendeu? É dia a dia. É. Então, conta pra gente um pouquinho, bem de ampassão, o que é o perfil 4. O perfil 4 ele é o perfil mais profundo do Enneagrama. O perfil 4 é aquela pessoa que dentro dela, ela tá sempre, ela sempre vai sentir que falta alguma coisa, como se ela fosse uma pessoa incompleta. E Uhum. ela, com essa falta que ela tem dentro dela, ela busca também preencher, buscando fora, e com isso ela tem umas tendências de comportamento. Ela oscila muito de alegria para tristeza, sabe? Aquela pessoa que oscila muito das emoções. É aquela pessoa que ela precisa que você dê muita atenção para ela, porque ela entende que ela tem uma sensação de que ela foi abandonada. Sim. Ela está aqui, mas ela foi abandonada. Então, quando ela é uma pessoa que você tem que ter um pouco mais de atenção quando você está conversando com ela, porque ela precisa perceber que você está com ela, está dando atenção, tá? Então, é um perfil que a gente trabalha com muito carinho, com muito Sim. cuidado, com muita amorosidade, porque eles sofrem muito com isso no dia a dia. E as pessoas taxam como se fazem de vítima, eles são dramáticos, porque no comportamento deles acontece isso. Mas no fundo, eles estão só se sentindo vazios, incompletos. E existe Nossa. uma dor grande dentro deles. Então, a gente trabalha com muita amorosidade. Então, na segunda-feira, não é na quinta, na segunda-feira, dia 9, 8 da noite, teremos perfil 4. Se você conhece alguém que você geralmente chama de dramático, chama para assistir a live. E só para lembrar que todos os perfis têm suas dores e todos eles têm um caminho de evolução. Assim como as pessoas que você conhece às vezes podem melhorar, você também pode ir para si primeiro e chama as pessoas juntos. Acho que na nossa vida foi assim, né? Minha e da Patrícia, a gente vem se melhorando juntas e é muito mais gostoso melhorar com quem entende, né, o teu caminho, sabe dos seus altos e baixos. É sempre legal falar com quem entende um pouquinho dessa ferramenta junto. Faz toda a diferença pra gente na nossa família, né? A Josi está querendo me fazer chorar. Ah, gente. Obrigada, Josi. Por acaso. Uma casa bonitinha. Nada demais. Teremos Nada, não existe. muitas ainda. Hã? Eu falei para ela que ainda teremos muitos cursos juntas ainda. Sim, 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 sim. É isso, Brasil, por hoje. Falando igual. Falando uma ótima noite. Então, Obrigada pelo carinho de você estar aqui com a gente. Dúvidas? Quer saber do seu perfil? Chama a Patrícia e a gente espera vocês na segunda. Obrigada, gente. Boa bom final de noite. semana. Tchau. Tchau. Você passou atrás de mim, Bo? Lógico, ia aparecer, mas ia passar só.